nós preparamos hoje um programa muito legal, muito especial, falando de assuntos bastante importantes. Você sabia que dia 15 de agosto nós comemoramos o Dia da Gestante? Pois é, temos um dia para homenagear a gestante. E isso é mais do que merecido, né? A gente sabe, todas as mulheres que passam por esse processo da gestação, eu passei muitas vezes, e todas as outras que passam e as pessoas que acompanham mulheres nesse processo sabem o quanto é um processo de doação, o quanto é um momento realmente de muitas mudanças, tanto físicas quanto emocionais, psicossociais, tudo na vida da gente muda nesse momento. É super importante que a gente pare para pensar um pouquinho a respeito disso. Além disso, vamos falar também do Agosto Dourado. Já ouviu falar que estamos comemorando no mês de agosto o que chamamos de Agosto Dourado, que é um mês dedicado à reflexão no que se refere à amamentação. Muito importante também. Então, mãe, você já viu que você é o foco do nosso programa de hoje, né? Você e toda a família, porque toda a família tem alguém passando, ou que já passou, ou que vai passar por esses processos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável. Estamos aqui nessa loja linda, incrível, que é a Delano Goiânia, que nos acolheu e hoje é a nossa casa. Depois vocês venham dar uma conferida, que é uma loja maravilhosa, tá certo? E agora, não sei se vocês sabem, mas nós estamos no Agosto Dourado. Sabe o que significa isso? É o mês do aleitamento materno, um mês dedicado ao aleitamento materno. E no dia 15 de agosto, nós estaremos comemorando o Dia da Gestante. Nada mais justo que a gente ter um papo saudável sobre esse assunto, não é mesmo? E nós temos uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a doutora Loreta. A doutora Loreta, ela é pediatra e ela é consultora internacional de amamentação. Então, gente, aproveitem que nós temos muitas dicas por aqui com a doutora Loreta. Aproveitando também, eu queria agradecer a todas as mensagens com o nosso programa de estreia, a audiência de vocês. Fiquem com a gente que é muito importante, tá certo? Obrigada por tudo, tá bom? E vamos lá conversar com a nossa convidada, doutora Loreta, aqui com a gente. Oi, prazer, uma honra, falando de um tema que eu adoro. Estamos aqui com a nossa convidada especial, doutora Loreta. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse papo saudável. E eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua profissão. Porque afinal, como é que uma oncopediatra foi parar no consultório agora de pediatria e ainda consultora internacional de aleitamento materno? Conta aqui pra gente, como é que foi essa trajetória aí? Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse quadro é muito interessante, é uma oportunidade da gente poder informar as pessoas, as mães, né? E falar de saúde é sempre muito válido, né, Rogéria? E aí... A gente nem gosta, né? Quase gosta, né? E aí eu me vejo aqui hoje, então, uma oncopediatra, né, consultora internacional em aleitamento materno. Como foi essa mudança e como foi essa trajetória? Eu fiz 2 anos de pediatria lá na USP em São Paulo, depois fiz oncologia pediátrica na Escola Paulista de Medicina, fiz 5 anos de residência. E aí, há 15 anos atrás, eu mudei para Goiânia, trabalhei no Hospital do Câncer, fui coordenadora de tumores cerebrais, que é a minha área dentro da oncologia que eu sou apaixonada. E só que a oncologia é uma especialidade que ela é apaixonante porque a relação médico-paciente é incrível e extremamente intensa, mas por outro lado a gente sofre muito com a perda dos pacientes, a angústia de uma recidiva, e isso foi realmente me angustiando muito na especialidade. Até que há 4 anos atrás eu decidi mudar a minha vida, larguei a oncologia
e resolvi voltar para pediatria geral, que eu adoro fazer pediatria, nasci para isso, né? E me encontrei, realmente me encontrei fazendo a pediatria geral, com o consultório. Eu percebi toda a dificuldade que existia em relação à amamentação, como essa família, como a mãe precisa dessa rede de apoio, tanto profissional quanto da família. E fui estudar mais, e aí fui fazer consultoria, depois eu prestei o título. Eu recebo muito paciente no consultório para conseguir levar o aleitamento mais adiante, às vezes uma baixa produção, fissuras mamárias, enfim, avaliando sempre o binômio mãe e filho nesse desafio que é o amamentar. Realmente é um desafio, né? Porque o que acontece? Às vezes a televisão nos mostra, né? Aquela atriz maravilhosa, andando pela casa, gravando linda, com o neném na mão, né? Como se fosse algo fácil. E, gente, a amamentação é muito desafiador. Se a mãe não tem muita vontade de amamentar, ela acaba desistindo. E quais são as dificuldades que essa mãe ela enfrenta logo no início para que ela consiga engrenar nessa amamentação e não desista desse processo logo no início? Uma coisa muito importante para a gente falar é justamente isso, que existe um glamour do aleitamento materno que na realidade não é o que a gente vive. Aliás, pelo contrário, são muitos os desafios que essa mulher que quer amamentar enfrenta. Primeiro, porque nós somos diferentes dos outros mamíferos. Nossa amamentação é um ato aprendido, não é uma coisa inata. Então, o neném tem que aprender a sugar e a mãe tem que aprender a ofertar esse peito. E muitas vezes é importante a gente sempre avaliar o binômio mãe e filho. Eu falo que é o conceito de chave e fechadura. Então, tem hora que é aquela chave perfeita e aí tudo se encaixa. É igual aquela história de livro que é contado na internet, nas redes sociais. Mas, a grande maioria das vezes, a gente tem que moldar essa chave para que ela se encaixe nessa fechadura, e isso às vezes demanda um tempo. E aí é isso que a gente tem que trabalhar muito com a família, que não necessariamente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que ter um tempo para trabalhar essas dificuldades que vão surgindo para a gente conseguir salvar esse aleitamento materno. E nós, além disso tudo, nós humanos, temos o problema que somos seres pensantes. E ser pensante atrapalha, porque nós temos que trabalhar nossas emoções e a emoção se influencia no aleitamento materno. Então, uma mãe que está se sentindo muito deprimida, muito ansiosa, baixa autoestima, né? Então, a depressão pós-parto. E a gente sabe que se essa mulher não tem uma rede de apoio ao lado dela, de quem está vivenciando o dia a dia, apesar dela querer muito aleitamento, se a gente não tem essa rede de apoio familiar, fica muito mais fácil a gente realmente desistir. Por isso que eu bato muito nessa tecla, que mais da metade do sucesso do aleitamento é a rede de apoio da família e a rede de apoio profissional. Porque a gente precisa seguir essa criança muito de perto. Então, é pesar semanalmente, para que essa mãe vá se empoderando, que ela vá ficando mais segura, que ela vá vendo peso, que saber que o bebê não chora apenas de fome. Trabalhar todas essas angústias com a família faz toda a diferença para que a gente consiga esse sucesso. Agora, quais são as dificuldades mais frequentes que a gente tem? Então, a gente tem que sempre avaliar a mãe e o filho. Eu posso ter mães com bicos invertidos, que me dificultam mais, são peitos que vão fissurar, machucar. A fissura mamária, ela surge muito quando tem a descida do leite, que é o que a gente chama de apojadura, que é grande parte das fissuras vão surgir nesse período, porque o peito ele dobra de tamanho, ele fica mais endurecido e com isso o neném fica escorregando na pega. E aí fica mais difícil de fazer essa pega, mais difícil de fazer a pega. Por isso que é importante a gente fazer muita massagem, ordenhar um pouquinho o peito antes dessa mãe colocar o bebê ao seio, porque a areola, ela tem que estar macia para a mãe conseguir fazer a prega e ofertar para o bebê, para ele já abrir e colocar a boquinha de uma forma correta.
E aí eu tenho mães com hipoplasia mamária, que ao exame físico você já suspeita que são mamas muito afastadas, mais pendidas para baixo, e que daí podem cursar com uma baixa produção, e mesmo com todos os estímulos a gente não vai conseguir melhorar, né, essa produção desse leite. A gente tem mães com hipotireoidismo, que pode alterar a produção do leite, mães que têm a questão emocional, que vai atrapalhar. Precisa do uso de medicação, às vezes, né? Sim, e aí não ter o preconceito. E as mães vaidosas que evitam para não deformar as suas mamas, por incrível que pareça, um absurdo que possa parecer, é muito comum também, né? Tem mulheres que a gente sabe dos benefícios do aleitamento, mas por outro lado tem mulheres que realmente não desejam amamentar, né? A gente trabalha muito com essa mulher em relação aos benefícios que esse aleitamento vai trazer para essa criança, mas por outro lado, se for aquela mulher que realmente não deseja de forma nenhuma, acaba que a relação ela não fica uma relação construtiva, e cabe a gente também acolher, né, a mulher nesse ponto, para que ela também não se sinta culpada. E às vezes até um apoio psicológico nessa fase é importante para essa mulher não desistir logo no início dessa amamentação, ou se for uma opção dela, porque ela tem essa opção de não querer às vezes amamentar, ela está assim consciente da escolha que ela fez, né? E aí eu acho que o aspecto psicológico ajuda muito a gente nesse sentido, né? Um apoio psicológico. E as mães que por alguma dessas limitações que você disse, elas têm que, né, retirar o leite, colocar numa mamadeira, passar para a criança, porque às vezes a criança tem dificuldade da sucção. Eu lembro que na amamentação da minha esposa, num dado momento, o filho começava a empurrar a mama e a perder peso. Foi quando foi orientada para retirar e dar através de uma chuquinha, né? A gente tem que avaliar, porque assim, são muitos os fatores. Então, por exemplo, eu posso ter uma mama grande com uma boquinha pequena que dificulta a pega. Eu posso ter um bebê com frênulo muito encurtado, isso atrapalhar ele conseguir extrair o leite da mama, porque nem sempre que o neném não ganha peso é problema de produção. Pode ser que esse bebê não consiga estar fazendo a transferência desse leite para a boquinha dele. E aí, quando, se precisar de uma complementação, ou uma criança que não esteja ganhando bem o peso, e que a gente vai ter que ter um tempo para melhorar essa produção através de ordenhas, medicamentos que melhorem a produção, ou um peito extremamente machucado, que a mãe chega num nível de dor horroroso, que a gente também tem que às vezes pausar a amamentação para que esse peito cicatrize, fazer o laser para poder ajudar nessa cicatrização, que a gente use uma via que não atrapalhe o nosso futuro. E aí eu falo que assim, o máximo que a gente for tentar evitar a mamadeira é melhor, né? Então treinar o bebê com um copinho, com colher dosadora, com seringa, fazendo às vezes o uso da sonda, com a relactação e a translactação ao seio, que o bebê alimenta com a sondinha ao seio. E aí para a gente evitar o uso da mamadeira, por quê? Porque quando o bebê ele vai ao seio, ele tem que sugar um pouquinho para vir a descida do leite, que é a ocitocina. Né? E aí a ocitocina, ao agir, desce o leite, aí o bebê faz a sucção eficaz, que é aquela sucção mais longa. O bebê de mamadeira, ele é acostumado já, ao encostar na mamadeira, já desce o leite. E ele não tem essa paciência para esperar a descida do leite. Então, olha que bacana a dica que a gente está tendo. A gente tem que ofertar para aquela criança que não está conseguindo amamentar, né, naquele momento, ou aquela mãe que não está podendo, tem que gerar uma certa dificuldade, porque se você facilita a amamentação daquele bebê, ele simplesmente não vai querer voltar para o peito mais. Sim. Porque aquele exercício para ele é um exercício fatigante, né? E às vezes a mãe tem toda aquela vontade de amamentar, mas o bebê já cansou, aquilo para ele é difícil. E você falou da ocitocina, eu acho muito bacana falar para as mães também, porque a ocitocina, gente, ela faz
contração da musculatura. Então aquela mãe, né, que está preocupada com o corpo, para o corpo voltar mais rápido, para a barriga sair daquele estágio de flacidez e voltar mais rápido, a ocitocina ajuda demais. Além do que a gente perde por dia, acho que são 500 a 700 quilocalorias, não é mesmo, na amamentação? A mãe que amamenta gasta 500 calorias a mais. Fora que também diminui o risco de sangramento pós-parto, né, pela contração do útero. E o benefício tanto para a criança quanto para a mãe são inúmeros. Para a mulher vai diminuir chance de câncer de mama, câncer de ovário, diminuir chance do câncer do endométrio. E para a criança amamentada, a gente sabe que no leite existe uma gordura e essa gordura ela facilita o desenvolvimento cerebral. Então tem um estudo que foi de um brasileiro que há 2 anos atrás ganhou um prêmio no Canadá, um prêmio importante, que ele avaliou crianças durante muitos anos, um estudo retrospectivo, e esse estudo mostrou que as crianças amamentadas têm um QI maior do que aquele não amamentado. Isso se deve a essa gordura que é presente no leite materno. A outra coisa é que no leite materno tem os oligosacarídeos, que faz com que a flora intestinal da criança amamentada seja diferente daquela criança de fórmula, e isso você favorece o crescimento das boas bactérias intestinais. E isso protege o paciente contra infecção, fora que melhora o desenvolvimento do tecido linfóide que existe no intestino. Então não é apenas só os anticorpos do leite materno. A nível de desenvolvimento dessa criança, do organismo dessa criança, o desenvolvimento é muito melhor realmente naquela criança amamentada. Além disso tudo, você estreita esse vínculo materno, você melhora o desenvolvimento orofacial dessa criança, que é muito diferente daquela criança de mamadeira. E nós vamos falar sobre isso, né, Odécio, aqui também. Esse desenvolvimento é extremamente importante. E diminui obesidade, diminui sobrepeso, diminui hipertensão, ou seja, são inúmeros os benefícios que amamentar traz tanto para a mãe quanto para o bebê. E a questão do leite, porque eu vejo que as mulheres elas são muito preocupadas se o leite não é grosso ou errado, se o leite está sendo suficiente para aquela criança, ou o meu leite está acabando, o que fazer nesse momento? Como é que ele lidar com essa mãe que tem essa angústia, essa ansiedade do leite sempre estar reduzindo? O que é importante a gente trabalhar com a mãe? Quando o nenê nasce, a gente tem o primeiro leite, que é o leite inicial, que é o colostro. Esse leite, ele é rico em anticorpos, é considerado a primeira vacina do bebê, mas ele tem pouca gordura. E aí o bebê precisa mamar mais vezes, porque o volume dele é pequeno, mas muito próprio para o tamanho do estômago do bebê. O tamanho do estômago do bebê, quando ele nasce, é em torno de 7 ml, do tamanho de uma uva. Então, mais ou menos, lá pelo 3º dia, esse estômago vai ficando em torno de 30 ml e lá pelo 10º dia ele distende para 60 ml. E aí, a natureza é tão sábia que é bem quando vem a descida do leite. Quando que desce o leite? Geralmente de 3 a 5 dias após o parto. E aí vem o leite maduro. Esse leite maduro é um leite com mais gordura, um leite que vai dar um pouquinho mais de saciedade para esse bebê. Só que a gente tem que lembrar de que o bebê que está ao peito, ele solicita o peito a cada 2, 3 horas do início da mamada. É diferente do bebê de fórmula, porque a fórmula tem muita caseína, a digestão é mais lenta. E o bebê de leite materno, a digestão é mais rápida, o esvaziamento gástrico é muito mais rápido. Por outro lado, isso diminui as chances de refluxo, diminui as chances de alergias, diminui as chances de cólica, que é muito menor a incidência nos pacientes que são amamentados de leite materno. E aí, como que eu vou orientar essa mulher? Porque no início, com a descida do leite, o peito fica enorme. E aí depois, a amamentação vai sendo regrada e organizada de acordo com a demanda desse bebê. Então o peito, ele volta ao tamanho normal, porque a prolactina, que é o hormônio do leite, ela está 20 vezes maior na descida do leite, quando é a pojadura. Depois, esse hormônio, ele se normaliza e ele só aumenta durante 1 hora após o início da sucção. Então, o peito da mulher, ele volta ao tamanho normal. Isso não quer dizer
que esse nenê que a mãe não tem o leite. Mas a mãe só vai produzir o leite se esse neném continuar a sugar. Por isso que é importante a gente estimular a livre demanda e essa sucção, porque está relacionada à sucção, à produção do leite, a prolactina. E aí na consulta eu vou orientar a interpretar o que é a mamada eficaz, né? Então a sucção longa desse bebê. Então quando a gente fica com a mãe no consultório, a gente põe o bebê ao seio, a gente já consegue ensinar para a mãe quando essa criança está chupetando e quando essa criança está realmente mamando, estirando o leite do peito da mãe. Se eu não sei o que está entrando, eu vou ficar atento no que está saindo do bebê. Então esse bebê amamentado, ele tem que fazer, depois de 6 dias de vida, pelo menos 6 fraldas de xixi, e o cocô já tem que ir migrando para uma cor já marrom, amarelada. Isso faz muita diferença para interpretar se o bebê está extraindo ou não o leite materno. Porque, por exemplo, suponha que vai uma criança com 5 dias de vida no meu consultório e é normal o bebê perder até 10% do peso nos primeiros dias, nos primeiros 7 dias de vida. Suponha que ele vá no consultório e perdeu 12%. A mãe me relata que ela teve uma descida do leite ontem e que o neném está fazendo muito xixi. Ela me fala, não, o cocô já está amarelo. E eu vou observar a mamada e eu vou ver, nossa, a mamada está eficaz, o neném está mamando muito bem. Eu não vou precisar complementar esse bebê, mesmo ele tendo perdido um peso de 12%. Daqui 2 dias você volta, eu vou orientar a mãe, eu vou deixar essa mãe tranquila, porque não é apenas o peso, é todo o conjunto desse bebê. Agora, vai o nenê no consultório, que está com 5 dias de vida, perdeu muito, e aí a mãe me fala que ele fica só chorando, faz 2 fraldas de xixi em 24 horas, o cocô está muito preto, ou seja, está me dando sinais de que ele não está extraindo leite. E aí você avalia a mamada e avalia que o neném tem que fazer muita sucção para deglutir, é sinal de que ou não desceu o leite, a gente precisa estimular mais a descida, ajustar a pega, avaliar o que está acontecendo com o bebê e com essa mãe. Por isso que é importante avaliar o que essa criança está eliminando. Ai, que ótimo. Nossa, nós só temos a agradecer, né, Odécia? Agradecer a sua presença aqui no nosso Papo Saudável e a gente poder aproveitar esse link de estar nesse mês falando sobre o aleitamento materno, agosto dourado, dia 15, né, é o dia da gestante. Então, assim, a sua presença nesse programa hoje para nós foi muito importante e a gente só tem a agradecer. E agradeço também. Com certeza tem muito mais informação, porque o nosso tempo é limitado, né, doutora? Mas na condição de pai, a gente tem uma colocação que é bastante comum, né? O pai moderno, e um dos melhores prazeres para a gente é amamentar o filho ou a filha, né? E você falando dessa forma dá uma inveja, dá uma vontade de ter peito para oferecer para essas crianças. Obrigado, doutora, pela sua participação. Você falou bem, pai moderno. Pai moderno. É isso mesmo. Eu que agradeço muito o convite. Eu acho que estamos em agosto, que é um mês importante, justamente para divulgar a importância do aleitamento materno. A primeira semana de agosto é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, é uma oportunidade muito única para a gente poder estar falando desse tema. Eu agradeço muito o convite. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais para vocês. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso.
abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Voltamos agora e nesse bloco nós vamos aproveitar o nosso cirurgião dentista, Dr. Eudécio, para contar um pouco pra gente qual é a influência da amamentação na formação dos dentes e na arcada bucal dos nossos pequenos. Será que tem essa influência? Toda mãe fica preocupada na formação dos dentinhos. Eudécio, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, Rogéria, a amamentação é um dos atos mais importantes, é um dos primeiros atos da sobrevivência, né, de todo o indivíduo. E ela é, sim, muito mais importante do que se possa imaginar. O simples ato, a movimentação muscular da deglutição, o exercício, ele começa a estimular a formação óssea dos ossos basais, né, maxila, mandíbula, e ossos que estão interligados ao crânio. E tem uma influência muito importante que poucas pessoas param para pensar no assunto, mas que é a formação do sistema respiratório, a formação do nariz, a respiração nasal, ela é de suma importância. A respiração, aliás, é um tema que a medicina, a odontologia, meio que deixa ela em segundo plano. E, na verdade, é um dos processos fisiológicos mais importantes do ser humano, né? E deveriam trabalhar juntos, né? Sim, boca está dentro de um corpo, né? E o nariz, a respiração é imprescindível. Veja bem, uma criança que amamenta numa postura mais horizontal, que é da nossa cultura ocidental, né? A amamentação horizontal, essa criança ela vai ter o leite mais tempo do que gostaria na sua garganta, né, nessa região da orofaringe. E esse leite ali, ele interfere bastante, inclusive nas dores nos processos mais incômodos, né, que é o refluxo, dor de ouvido e dor de garganta, né, que é um dos incômodos mais comuns das crianças. Se as mães amamentam, ou mesmo depois, né, que vem a mamadeira, vem o suco, vem a água, que vem numa posição vertical, a gravidade ajuda a fazer com que esse líquido vá lá para o esôfago e estômago, não ficando nessa região da laringe, ali próximo da traqueia, né, que vai seguir para a traqueia. O leite instalado, ficando na garganta da criança, ele vai fermentar. Dessa fermentação vem a infecção de garganta. Olha aí, tá? gente. O leite na região da garganta pode promover, não é que ele vai, ele pode promover e promove com frequência a famosa dor de garganta. Então, olha, são duas dicas muito importantes para as mamães de primeira viagem, viu? Uma, a posição da criança super influencia na amamentação. Posição vertical, não é mesmo? Na medida do possível, toda mãe deveria amamentar a sua criança, seja no peito, seja na mamadeira, na posição mais vertical possível. Se a gente tivesse uma boneca aqui para fazer, né? Gente, Seria não é colocar assim também não, tá? Levanta um pouco mais a criança, porque senão, coitado do menino, né? Em casa, né? A mãe pode perfeitamente sentar, cruzar as pernas, colocar a criança para amamentar direto. A grande diferença, talvez o maior de todos os problemas, além da infecção de garganta, a segunda maior incômodo é a infecção de ouvido. Achei essa dica preciosa. E a infecção de ouvido, ela também está ligada a esse leite.
existe uma comunicação da garganta com o ouvido chamada trompa de Eustáquio, que é um ducto bem fininho. E o leite que se instala por ali, que também fermenta, são bactérias. E essas bactérias promovem a infecção que gera, né, a dor de ouvido, que é bastante comum também nessa idade. Mas talvez o maior de todos os problemas, a maior influência está na defesa da criança quando a mãe coloca ela para amamentar numa posição deitada. Por quê? Para que esse leite não vá para os pulmões, ela vai levar a linguinha numa posição de defesa. Se nós tentarmos tomar um líquido deitado, primeiro que a gente instantaneamente vai tentar levantar. E a gente, a criança não tem como. E ela, para se defender, ela leva a linguinha e força a língua contra o palato que está logo abaixo do nariz. É uma língua que tem uma pressão pequena, porém o palato, né, o céu da boca e o nariz, nesse estágio também é muito mole, né? Muito mole. É mole. Veja bem, esse exercício que acontece entre 900, 1.200, às vezes até 1.500 vezes, que é a deglutição, né? Porque é o momento em que a alimentação é deglutir, né? Então é um momento que esse exercício promove a respiração bucal. Ele interfere no desenvolvimento da respiração nasal, interfere na formação mecânica, né, na estrutura anatômica do nariz, né, com seus componentes, e essa desenvolve a respiração bucal. E aí começa um monte de problemas. E Eudécio, e quando que as mães conseguem perceber essas alterações nas crianças? Tem um período que a gente tem que ficar de olho? Porque você deu super dicas aqui para as mães. Um dos principais sinais de que alguma coisa não está bem é criança que começa a roncar. Porque o respirador bucal, ele tende a roncar. A pessoa que respira pela boca, tende a roncar. Tá? O nariz, ele tem a respiração nasal, ela tem várias e muito importantes contribuições para o corpo. A membrana nasal, os pelos, por menor que seja, eles têm uma função de filtrar o ar que vai vir para o pulmão. E aquecê-lo também, né? Que vai aquecer, vai umidificar, vai livrar das bactérias locais, né? Porque ela vai fazer essa pureza. E no nariz, produz uma substância extremamente importante, que é um gás que se chama óxido nítrico. Esse gás, ele tem uma função broncodilatadora, ele aumenta a eficiência respiratória dos pulmões, ele aumenta a troca gasosas, principalmente a nível cerebral, e favorece a transmissão dos impulsos nervosos através das sinapses, né? A comunicação através dos nervos. Ele aumenta consideravelmente, ele contribui para o aumento do sistema imunológico, tá? Resumo da ópera: uma criança que respira pelo nariz com perfeição, ela vai ser mais inteligente, a mãe vai dar uma contribuição enorme para nível de inteligência, a nível de memória. Essa criança vai ter muito mais facilidade nos estudos, e isso é um grande diferencial lá na frente nos vestibulares, nos concursos da vida. Ela vai assimilar e guardar melhor as informações. Dificilmente ela teria tantas doenças, porque o sistema imunológico dela foi trabalhado, foi ativado, e é muito superior com relação a uma criança que respira pela boca. Tá? A respiração nasal, ela favorece também o sono, né? O ronco, ele é um barulho, ele é o alarme. O ronco, tradicionalmente, ele é o alarme. O grande problema é a apneia obstrutiva do sono. Aquela paradinha sem respirar, né, que a criança já tem ela, é comum os pais levarem as crianças em centros de polissonografia, né, clínicas que fazem o exame da qualidade do sono, para avaliar a apneia, porque essas crianças, normalmente, elas têm déficit de atenção, ela é irritada, ela é nervosa, ela não presta muita atenção, ela é acelerada, né?
Então a respiração ela é extremamente importante. E está ali, está totalmente interligado, não vai respirar pelo nariz, vai respirar pela boca. Nossa, olha a riqueza de detalhes, gente. Olha o tanto de informação que a gente está dando para você nesse programa. Né? Rogéria, isso tem um outro detalhe que chama muito a atenção, que são as adenoides. As adenoides nada mais do que uma defesa do organismo frente ao processo de infecção, né? As crianças elas vão se alimentar de tudo que encontrar pela frente. O que tiver no chão, na fase oral, filtro, né? Tem a fase oral. E isso geralmente, né, são infecções que está trazendo para a boca. E a natureza, para combater esse processo, para que essas bactérias não vá direto para o pulmão, que vai contribuir para o início dos processos alérgicos, né, respiratórios, né, se não tem uma boa eficiência de respiração nasal, essa respiração bucal favorece e muito para as doenças respiratórias alérgicas. Então, existe uma certa cultura que às vezes, a adenoide está atrapalhando a respirar, vamos fazer cirurgia dessa adenoide para que ele respire melhor, para que ele tenha um descanso. É um negócio complicado, é difícil chegar num consenso, porque é o sistema de defesa do organismo. Ao operar adenoides, está tirando essa defesa, né? E isso contribui com o processo de respiratório propriamente dito. Posteriormente, lá pelos 10, 11, 12 anos, desaparece totalmente, né? Certa vez me falaram que o meu filho precisava de fazer uma cirurgia da adenoide porque ele estava roncando. Esse ronco foi desenvolvido porque tradicionalmente, né, deitado, e quando o travesseiro que se coloca para a criança é um travesseiro super fino, pequeno, né, ele é fininho. fino mesmo. E tão logo a criança consegue, né, meus filhos particularmente, né, eles começaram a pegar numa mamadeira. Eu lembro que fazíamos suco, né, suco de laranja lima, que é um suco bem indicado, ou leite, ou água, a gente entregava para eles e eles deitados mamavam, né, com a própria mãozinha na horizontal. Isso contribuiu bastante para que ele viesse a roncar. Depois, né, sugeriram fazer a cirurgia. Eu acho que o mais interessante é a gente ter essa interação entre as especialidades. É juntar a otorrino, juntar, né, a odontologia, para essa criança, para essa família ter esse ganho de não ter o ronco, de operar a adenoide quando for necessário, se não for, fazer igual você fez, que optou por aguardar e até que seu filho melhorou e não precisou da cirurgia. Tão logo eu soube dessas informações, o meu filho já tinha 3 aninhos, quase 4 aninhos, 4 anos, e a minha filha ainda com 2, e Rogéria, é muito nítido, porque imediatamente, instantaneamente, nunca mais nós demos algo na posição horizontal, deitado, seja sofá, cama, não importa, braço, nunca mais tiveram isso. E muito rapidamente nós percebemos uma melhora neles, e a minha filha, por ser mais nova, essa nunca roncou. E o interessante é que as pessoas fazem isso muito de forma instintiva. A mãe usa muito o instinto. Mas é importante fazer uma consulta, igual você faz com o pediatra, faça uma consulta com o odontopediatra, esclareça essas dúvidas, né, para poder trabalhar e você ter ganho. Graças a Deus, os meninos lá em casa, eu pude amamentar até 1 ano e 2 meses cada um, e eu fui na odontopediatra, que fez uma orientação para os meus meninos, e a gente não teve esse problema lá em casa. Então, é muito importante ter essa interação, né? Isso. Outra dica extremamente preciosa para vocês é, no pós-estágio de amamentação, na transferência da amamentação para alimentação, por uma questão de comodismo dos pais ou da babá, é muito comum dar papinhas, alimentos mais macios, para que essa criança se alimente o mais rápido possível. Porém, quanto mais ela estimular a boca, quanto mais ela mastigar, mais ela está fazendo exercício, está estimulando e transformando os músculos
dando força a esses músculos mastigatórios. Né? E como ele está inserido em ossos, quase todos eles, né, têm origem, inserção em estruturas ósseas, ele estimula a formação da estrutura óssea. Ou seja, uma criança, assim que puder, vai dar verduras levemente cozida, não cozida demais a ponto de amassar. Evidentemente, tão logo ela possa começar a mastigar. Né? Carnes, né? A carne desfiada, a carne moída, não é tão boa quanto uma carne, vamos dizer assim, uma carne de segunda. Dá um bife para a pessoa, sim, dá um bife sim, para o menino chupar. Deixa chupar, o menino deixa chupar o bife, gente. esparramar o caldo na mão. A fisioterapia do movimento mastigatório é de suma importância para nariz, para boca, para ouvido, para a face como um todo, porque está tudo interligado, né? O sistema mastigatório, ele ocupa praticamente 1/3 do crânio, da face, né? Se você somar todos os músculos que envolvem, tá? E há uma interferência no corpo como um todo, através da formação de nervos, né? Através de toda essa composição que nós temos na criança. Então, o exercício, ele é extremamente importante. Alimentos mais duros, deixar a criança exercitar a mastigação, né, é extremamente importante para a formação delas. Olha aí, gente, super dicas com o Dr. Eudécio de amamentação e como que a gente pode fazer com os nossos pequenos nesse início de vida deles, que é tão importante para a gente. Fiquem com a gente, que no próximo bloco tem mais para vocês. Papo saudável. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Bom, eu queria dividir com vocês, né, como psicóloga, falar um pouquinho do momento da gestação. Nós temos na psicologia uma área que estuda especificamente isso, nós chamamos de psicologia pré-natal. Nós já sabemos a importância, a ciência já descobriu isso há um bom tempo, que tudo o que acontece na gestação deixa marcas na vida desse feto que depois virará uma criança, um bebê, uma criança
enfim, que vai crescer, né? Tudo o que acontece nesse momento tão especial da vida com essa mãe vai refletir, porque essa criança ela já está em desenvolvimento. Desde um primeiro momento, desde o momento da concepção, é extremamente importante que a gente cuide da saúde dessa gestante. E quando eu falo saúde, eu não estou falando só da saúde física. Claro que a saúde física é importantíssima para que esse bebê se desenvolva bem fisicamente. Essa mãe precisa estar bem acompanhada fisicamente, né? Mas não é só isso. Eu falo também da saúde emocional. A mãe, aliás, não só a mãe, todos nós, né? Dependendo dos sentimentos que nós temos, dependendo do estado emocional que nós estamos, o nosso cérebro produz determinadas substâncias, o nosso corpo produz determinados hormônios, né? Tem substâncias que trazem para o nosso corpo uma sensação de satisfação e tem outras substâncias que trazem um sentimento ou uma sensação diferente disso. E o que acontece? Tudo que circula no corpo da mãe chega até o bebê, através da corrente sanguínea, que é inclusive a via pela qual ele está recebendo o alimento, inclusive essas substâncias que esse corpo está produzindo, esse corpo que está sendo trabalhado através dessa mente, através desse emocional. Portanto, cuidar da saúde emocional da mãe, da gestante, é cuidar do bebê que ela carrega também. Já temos aí diversas pesquisas que mostram, né, que às vezes até traumas de gestação que vão ocorrer e que depois podem influenciar de algum modo na vida dessa criança. Então vamos tomar muito cuidado com as nossas gestantes. Gestante, mãe, cuide de você. Cuidar de você nesse momento é um ato de amor, não só a você, mas também a esse filho. Então é importante que a gente ampare, que a gente cuide, que a gente olhe para essa mulher dando o devido valor a esse momento tão especial que ela está passando. Vamos cuidar das nossas gestantes. E aí a doutora Loreta já falou tanta coisa interessante, né, sobre a amamentação. Eu só queria frisar um ponto que acho importante. Muitas mulheres têm dificuldades para amamentar, por diversas formas, por diversos motivos. Às vezes por questões emocionais, às vezes por questões físicas. E muitas vezes essa amamentação ela acaba ficando impedida, né? Eu mesmo tive um problema na minha última gestação, né? No processo de amamentação. Eu tive um problema emocional, né? Um caso que aconteceu na minha família, um caso grave, que me trouxe um sério impacto emocional, um estresse grande. E com isso meu leite simplesmente secou. E minha filha tinha só 1 mês de idade. E aí? O que a gente faz com essas mães que não estão conseguindo amamentar? Por motivo seja lá qual for, né? A doutora Loreta frisou aqui o quanto é importante o momento de amamentar. Quantos benefícios essa mãe e esse filho terão. E os benefícios realmente são inúmeros. Ela falou muito da questão física, falou um pouquinho do emocional e eu vou frisar. A relação mãe-filho, ela se constrói muito também durante o processo de amamentação. Então é importante que a gente cuide disso. Mas é bom sabermos também que quando a mãe, por algum motivo, não consegue amamentar, é possível que fazendo, né, a nutrição desse bebê por outras vias, né, por fórmula, ou seja lá o que o pediatra decidir, normalmente são por fórmulas, é possível que esse vínculo ainda esteja preservado. É possível que essa mãe esteja muito próxima desse filho. É possível que esse filho esteja muito próximo dessa mãe. E como isso é possível? É possível porque a amamentação ela não é um processo somente físico de nutrição do corpo. Ela é um processo de nutrição afetiva. Se ela é nutrição afetiva, eu posso fazer isso também através de uma mamadeira. Vai depender do quanto tempo eu dedico a isso,
da forma com que eu me dedico a essa amamentação, mesmo que seja de um modo artificial, por uma mamadeira. Então é importante tirar um momento para isso, para estar com o filho, para amamentá-lo com uma atenção plena na relação. E aí sim, os prejuízos emocionais, eles serão amenizados. Claro que nada se compara, fisicamente falando, à questão dos benefícios do leite materno. Não estou aqui dizendo que é para ninguém tirar o leite materno. Estou dizendo que aquelas que têm alguma dificuldade, ainda assim, emocionalmente, podem preservar e pode intensificar esse vínculo com a criança. Basta dar a atenção plena para isso. O seu filho é único, é um momento especial, mesmo que você tenha 2, mesmo que você tenha 3, cada um é único. É um momento muito importante da vida dele. E esse momento vai passar, e pode ter certeza, passa muito rápido. Então, às vezes, as mães estão atribuladas com tantas outras atividades, acabam não dedicando tanto tempo, não tendo tanta paciência. Mas vale a pena. Então, tire um momento para isso. Com certeza os benefícios serão vistos na vida dela no futuro, tá bom? Em nome de toda a equipe, em nome de toda a nossa produção, eu quero homenagear cada mãe que está aí do outro lado acompanhando a gente. Mãe, hoje eu estou aqui para te agradecer. Te agradeço por você emprestar o seu corpo para Deus trazer ao mundo os filhos dele, que também se tornam seus. Te agradeço por cada náusea, por cada desconforto, por cada dor. Te agradeço por entregar o controle da sua vida e da vida de seus filhos aos céus. E eu bem sei que não tem nada mais difícil na vida de uma mãe do que abrir mão do controle. Se pudéssemos, controlaríamos até o horário das chuvas, para que não acordassem os nossos filhotes. Respeite seus limites. Sua família precisa de você. O mundo precisa de você. Um grande beijo, um abraço bem apertado, com muita gratidão por sua presença aqui, de toda a nossa equipe Papo Saudável. E assim nós vamos chegando ao fim do nosso Papo Saudável de hoje. Tantas informações importantes, né? E para trazer mais leveza para o nosso bate-papo, para a gente terminar em alto astral, nós convidamos uma mãe, ela também é mãe, e cantora, muito especial, com uma voz firme e doce, que é uma característica que toda mãe deve ter, firmeza e doçura. Vocês vão ouvir, nós vamos terminar o programa com a voz dela, Karina Duarte, que vai dividir com a gente um pouquinho do talento dela, tá bom? Então, ficamos com a leveza de Karina Duarte. Vocês fiquem em paz, se cuidem, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo Papo Saudável. Até lá!